Drauzio, além de médico, ele é um cientista, um escritor, e ele tem feito um trabalho que é muito difícil a vida toda, e a gente, como jornalista, né, acompanha esse trabalho, que é a comunicação, né, se comunicar com a sociedade por meio da imprensa e levar para a sociedade a informação de saúde de uma maneira acessível, de uma maneira convincente, o que neste momento se torna muito importante, né, doutor Drauzio? Olha, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a imprensa tem feito um grande serviço à sociedade durante a pandemia. Nós temos contado, num país como o Brasil, temos contado só com a imprensa. Não houve uma campanha governamental que atingisse o país todo de conscientização dos perigos que isso trazia para a gente. Nenhuma. Todas as notícias, todas as informações foram prestadas pela imprensa. Especialmente em regimes autoritários e pessoas autoritárias, quando elas veem seus interesses contrariados pela imprensa, o que elas fazem? Tentam desacreditar a imprensa. Nesse momento, nós estamos vendo isso, os vídeos mostram com clareza um exemplo desse tipo de reação, mas isso acontece com todos aqueles que defendem posições que estão de acordo com o que a gente sabe sobre a doença, né? E quais são as medidas que devem ser tomadas. Então, esse tipo de gente vai sempre contra a ciência, contra a imprensa, enfim, contra todos que têm opiniões contrárias. Agora, não vão contra com argumentos, contra com violência, dessa forma que nós vimos aí. Então, acho que vocês da imprensa têm um papel agora muito importante, como sempre tiveram, mas agora muito mais desafiador, lidar com as contrárias e com as notícias falsas. Doutor Drauzio, na comunidade científica, na comunidade médica, que o senhor está mais dentro, como é que se espalha essas fake news, né? Olha, eu acho que, em relação aos temas médicos, de um modo geral, tem penetração entre grupos de médicos, não é? E você... só que isso tem um peso diferente, porque se um médico repete aquilo, é um médico que está falando, não é o vizinho, não é uma pessoa qualquer. Então, acho que nós temos dois lados. Menos médicos se deixam iludir por essas fake news referentes à medicina, porém, esses poucos que se deixam iludir têm uma influência muito maior do que outras pessoas. Eu queria fazer também pegando essa observação do Edu, fazer uma pergunta para o doutor Drauzio. Essas fake news, o senhor, do ponto de vista do consultório, o senhor é um médico, acima de tudo, e convive com médicos, faz efeito? Cada vez que surge um potencial para qualquer coisa que você possa imaginar, é um inferno, porque você perde parte do seu tempo desmentindo. E agora, com o WhatsApp, as pessoas te mandam... Eu lembro quando surgiu essa pílula do câncer, não sei se vocês estão lembrados, um ano atrás ou 2 anos atrás, eu, quando recebi o 5º telefonema, no mesmo dia, na mesma manhã, de pessoas me perguntando como é que teriam acesso a essa pílula do câncer, eu liguei para os meus colegas do Fantástico e disse, olha, vamos fazer para o programa de domingo um desmentido. E gravamos. Eu disse, olha, não entrem nessa, não existe e nunca existirá uma pílula, um remédio que trate todos os casos de câncer. São mais de 100 doenças diferentes, cada uma delas com dezenas de subtipos. Nunca haverá um único tratamento. Então, não parem de fazer o tratamento convencional e para tentar uma coisa dessas que é um absurdo. Nossa, você quando faz uma coisa assim, a internet, parece que a internet inteira despeja o lixo todo em cima de você. É uma agressividade, uma coisa tão absurda, né? Hoje você fala pílula do câncer, todo mundo ri, parece que foi uma brincadeira, né? Mas na hora que acontece, na hora que vem com muita força, vem com uma enxurrada. E as pessoas acreditam ou querem acreditar. E qualquer um que diga nessa hora que aquilo é um absurdo, que não tem sentido nenhum, é execrado, porque vai contra o senso comum. A verdade é que a ciência é uma elaboração da sociedade
começou na sociedade ocidental, que a gente conhece como ciência de hoje, né? E ela contraria o senso comum muitas vezes bate o senso comum. E aí perde, aí sempre perde. Porque você pega o que nós estamos vivendo agora. Se tem uma coisa que ficou clara desde o início dessa epidemia, qual foi? Que você, evitando aglomeração, você reduzia a disseminação do vírus. Foi a primeira conclusão. E lavando as mãos, que a gente sabia já da época da gripe dos resfriados, que hoje até parece que não existem mais, né? Mas a gente sabia que precisava lavar a mão. E depois, a máscara veio mais tarde. Mais tarde, eu lembro que a Organização Mundial da Saúde dizia que a gente devia deixar a máscara para os profissionais de saúde, porque não havia estudos mostrando que a máscara caseira fosse capaz de proteger. Isso ficou claro logo de cara, que não podia aglomerar de jeito nenhum. Olha o tempo que nós já passamos. Isso, praticamente um ano inteiro se passou, uma tremenda carga de sofrimento mundial, e as pessoas contestam até hoje, contestam que você fazer aglomeração está colaborando para ensinar a epidemia. E contestam por quê? Porque não é agradável você ficar isolado, lógico que não. E aí a desculpa qual é? Não, mas aí a economia vai quebrar. Lembro do nosso presidente dizendo que vai morrer mais gente de fome do que da epidemia. Já morreram quase 180 mil brasileiros. E as pessoas se aferram a essas ideias porque simplesmente é mais cômodo para elas, não é? E aí tem que encontrar uma justificativa para essas posições. E aí as justificativas vêm através dessas fake news, né? Aí você pega a internet e vem esses cretinos falando essas coisas todas a respeito das vacinas. Muitos se dizem médicos. Nesse ponto, os nossos conselhos, Conselho Regional de Medicina, os conselhos regionais, o Conselho Federal de Medicina, eles são muito omissos. Muito omissos. Algumas pessoas são médicos, são até conhecidos, todo mundo sabe quem é, qual é o número de CRM, tudo. Não há punição, eles não são punidos, eles não são desautorizados pelos órgãos que regulam, foi nos Estados Unidos, que um médico se recusava a usar máscara, o órgão regulatório suspendeu esse profissional dele por um tempo que eu não lembro de quantos meses foi. Quer dizer, tem que haver esse tipo de ação. Você não pode assistir um médico falando na internet coisas absurdas. O médico diz, máscara contra gás carbônico, isso torna o sangue mais alcalino, no sangue alcalino o vírus se multiplica. Ele continua exercendo medicina livremente, não acontece nada com ele.